Existem feridas que nenhum vestido de noiva consegue esconder. Eu passei anos acreditando que minha família estaria ao meu lado no momento mais importante da minha vida. Planejei cada detalhe do meu casamento com amor, com antecedência, com esperança. Mas o que aconteceu naquele sábado de outubro em Ribeirão Preto mudou para sempre a minha relação com as pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. Esta é uma história sobre abandono, sobre dignidade e sobre o que acontece quando você decide parar de fingir que está tudo bem. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal O Homem de Ouro e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu me chamo Mirella, tenho 32 anos, sou nutricionista numa clínica particular no centro de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e durante a maior parte da minha vida eu acreditei, de verdade, que família era sinônimo de segurança. Cresci numa casa de classe média num bairro tranquilo chamado Jardim Sumaré, com meu pai Edivaldo, minha mãe Rosângela e meu irmão mais novo, Fábio. Éramos 4 dentro daquela casa. Pelo menos era o que eu pensava, porque com o tempo aprendi que família não é só quem divide o mesmo telhado, mas quem escolhe você quando tem a opção de não escolher. Fábio sempre foi o favorito. Não preciso de estudos ou de documentos para provar isso. Basta olhar para os fatos. Enquanto eu trabalhava nos fins de semana para pagar a faculdade de nutrição, porque a bolsa que consegui cobria só metade das mensalidades, meu irmão recebia mesada aos 26 anos, sem cobranças, sem prazos, sem nenhuma exigência de que fizesse algo em troca. Enquanto eu dividia um apartamento pequenininho de 2 quartos, com uma colega de turma para conseguir pagar o aluguel no centro, meu pai gastava dinheiro reformando o quarto do Fábio em casa, colocando um ar-condicionado split novo e um guarda-roupa planejado. Eu nunca reclamei muito. Aprendi desde cedo que reclamar não resolvia nada, que a resposta seria sempre a mesma frase que minha mãe repetia, como se fosse um mantra. Você é mais forte, Mirella. Você sempre deu conta de tudo. Eu dava conta. Sim, mas doía. Quando conheci o Túlio, em dezembro de 2019, numa confraternização de fim de ano organizada por uma empresa parceira da clínica onde eu trabalhava, senti pela primeira vez na vida que havia alguém no mundo que me enxergava por inteiro, que prestava atenção de verdade no que eu falava e no que eu deixava de falar. Ele era engenheiro civil, trabalhava numa construtora de médio porte aqui em Ribeirão. Tinha um sorriso, levemente torto que eu achava encantador, e o hábito de fazer perguntas verdadeiras, aquelas que mostram que a pessoa está presente de fato, ouvindo cada palavra, não apenas esperando a sua vez de falar. Nos apaixonamos devagar, sem pressa, do jeito que eu sempre sonhei, com jantares em restaurantes movimentados do centro da cidade, com chamadas de vídeo que se estendiam por horas, quando ele precisava viajar a trabalho para uma obra em Sertãozinho. Meus pais gostaram do Túlio, pelo menos pareciam. Minha mãe passou a chamá-lo de o engenheiro, com aquele tom de aprovação que ela guardava para pouquíssimas coisas. Meu pai apertava a mão dele com firmeza sempre que se encontravam e perguntava sobre obras e mercado imobiliário. O pedido de casamento aconteceu em julho de 2022, numa viagem curta que fizemos para Campos do Jordão. Túlio não fez nada extravagante, porque ele me conhecia o suficiente para saber que eu não gostava de espetáculo. Foi num café charmoso no centro histórico, com uma xícara de chocolate quente fumegando na minha frente, quando ele tirou do bolso da jaqueta uma pequena caixinha de veludo azul marinho e disse, com aquela voz calma que era a coisa no mundo que mais me acalmava: Mirella, eu quero passar o resto da minha vida ouvindo você reclamar do trânsito na Avenida Nações Unidas. Eu ri, tanto que quase derrubei a xícara. Disse sim antes mesmo de ele terminar a frase. Marcamos o casamento para o primeiro sábado de outubro de 2023, 15 meses à frente. Tempo mais do que suficiente para planejar com calma e sem estresse. Ou pelo menos era o que eu acreditava ingenuamente naquele momento. Os convites foram enviados com 6 meses de antecedência. Eu mesma escolhi o modelo: papel creme de gramatura alta, letras em dourado fosco e uma frase do Carlos Drummond de Andrade na contracapa. Cada envelope foi selado à mão, com cuidado. O convite dos meus pais eu levei pessoalmente,
numa tarde de domingo em que fui jantar na casa deles. Coloquei o envelope nas mãos da minha mãe. Olhei direto nos olhos dela e disse com toda a clareza que eu conseguia reunir. Mãe, esse dia vai ser o mais importante da minha vida inteira. Conto com vocês dois. Tô? Ela disse que claro. Que estava animadíssima, que precisava urgentemente arrumar uma roupa nova porque estava sem nada para usar. Meu pai balançou a cabeça com aquele sorriso satisfeito de quem aprova tudo sem se aprofundar em nada. Fui embora daquela casa com o coração cheio, convicta de que tudo estava certo. Nos meses seguintes, mergulhei de cabeça nos preparativos. Escolhi os arranjos florais com crisântemos brancos e folhagens tropicais que fariam contraste com a rusticidade do sítio onde a festa seria realizada. Contratei uma banda de músicos ao vivo que tocaria MPB e bossa nova durante o coquetel. Fechei contrato com um fotógrafo e uma equipe de 2 cinegrafistas profissionais que um casal amigo havia indicado com muito entusiasmo, dizendo que o trabalho deles era simplesmente incrível. A festa seria num sítio climatizado a 20 minutos de Ribeirão, com capacidade para 120 convidados. Cada detalhe foi pensado com carinho. Cada centavo foi contado com disciplina. Havia economizado 2 anos e meio para isso. Foi em meados de agosto, 2 meses antes do casamento, que tudo desmoronou. Soube por acaso, através de uma mensagem que apareceu num grupo de família no WhatsApp, enquanto eu pegava o celular durante o intervalo do trabalho, que meu irmão Fábio havia planejado uma viagem a Gramado para o exato mesmo fim de semana do meu casamento. A mensagem era dele, avisando minha mãe sobre um detalhe de hospedagem. Fiquei olhando para aquela tela por um tempo que não soube medir, tentando entender o que estava vendo. Mandei mensagem privada para minha mãe. Tentei ser direta, sem drama, sem acusação. Perguntei se havia algum engano, se ela ou meu pai haviam notado o conflito de datas. A resposta chegou às 21h47 de uma segunda-feira comum, enquanto eu estava lavando a louça do jantar, e o Túlio assistia a um jogo de futebol na sala. Mirela, o Fábio comprou os pacotes com bastante antecedência e não tem como cancelar sem perder tudo que pagou. Vai ser muito dinheiro jogado fora. A gente vai com ele porque ele não tem namorada e ia ficar sozinho por lá. Mas a gente aparece no seu casamento antes de ir, viu? A gente assiste a cerimônia e vai embora logo em seguida para pegar a estrada. Eu precisei ler essa mensagem 3 vezes. Depois 4, depois 5. Parei de lavar a louça, larguei a esponja na pia. Minha mãe estava me dizendo, com todas as letras, que compareceria ao meu casamento da mesma forma que se comparece a um evento obrigatório, de corrida, com um pé fora da porta antes de entrar, porque o principal, a viagem de lazer com meu irmão que não tinha namorada, estava esperando. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada ao lado do Túlio, de olhos abertos no teto de estuque branco do nosso quarto, ouvindo o barulho suave do ventilador girando lentamente e o som distante da rua. Um carro passando, um cachorro latindo uma vez e parando. Tentei colocar os pensamentos em ordem. Tentei entender o que havia de errado comigo, que me colocava sempre em segundo lugar naquela família. Conversamos. O Túlio ficou indignado de um jeito silencioso, com as sobrancelhas juntas e a mandíbula tensa, mas me pediu com cuidado para que eu tentasse resolver de forma direta antes de tomar qualquer decisão precipitada. Liguei para o meu pai no dia seguinte, durante o horário de almoço, sentada dentro do meu carro estacionado numa rua paralela à clínica, com o motor desligado e o calor úmido de agosto me sufocando. A conversa durou 22 minutos e não chegou a lugar nenhum. Meu pai disse que o Fábio havia se programado com antecedência e que cancelar agora ia jogar dinheiro fora. Perguntei se aquele dinheiro valia mais do que me ver entrar num salão no dia do meu próprio casamento. Perguntei se a viagem de lazer do Fábio, que era adulto, que não tinha namorada, mas que também não tinha nenhuma obrigação real naquele fim de semana, além do que ele mesmo havia criado, valia mais do que eu. Silêncio. Depois meu pai disse, e com uma calma que me soou cruel demais para ser inocente, Mirela, você sempre foi a mais independente dos dois. Você não precisa que a gente esteja lá para ser feliz. Você dá conta. Desliguei o telefone e fiquei sentada dentro do carro por 15 minutos, chorando de um jeito que eu não chorava faz tempo.
Aquele choro silencioso que vem de um lugar que a gente não consegue nomear. Depois, me olhei no retrovisor. Limpei o rímel que havia escorrido e voltei para a clínica. Nas semanas seguintes, tentei mais 3 vezes. Minha mãe respondia que entendia minha chateação, mas que a situação era complicada. Meu pai parou de atender meus telefonemas e Fábio ficou em silêncio absoluto, como se o problema não tivesse nada a ver com ele, como se a viagem que havia planejado em cima da data do meu casamento fosse apenas uma coincidência infeliz da qual ele não tinha parte alguma. Em meados de setembro, sentei na varanda do nosso apartamento com o Túlio, numa noite de calor carregado com cheiro de jasmim vindo da jardineira da vizinha de baixo e o céu cor de tinta desbotada. Coloquei minha taça de vinho tinto na mesinha de plástico branco, respirei fundo e disse, com uma clareza que me surpreendeu até a mim mesma, se eles escolheram não estar lá de verdade, então eu não quero que eles estejam, mas eu preciso de alguém para me levar até o altar. Túlio ficou em silêncio por um momento. Colocou a própria taça de vinho na mesa, pegou o celular e, sem hesitar um segundo, discou para o pai dele. O Geraldo era um homem de 63 anos, aposentado da rede ferroviária estadual, que cuidava de uma horta no fundo do quintal, com a seriedade de quem cuida de coisa sagrada. Tinha as mãos calejadas, o cabelo grisalho cortado rente e o coração generoso. Quando Túlio explicou a situação pelo telefone, do outro lado da linha houve um silêncio breve. Depois o Geraldo disse, com aquela voz grossa e direta que eu havia aprendido a reconhecer como a voz da honestidade. Fala para Mirella que vai ser uma honra para mim. Eu estava na sala, fingindo assistir televisão. Quando o Túlio desligou e veio até mim com aquelas palavras, fui para o banheiro chorar de um jeito completamente diferente de todos. Os choros daquelas semanas. Era o choro de quem, no meio de uma tempestade, encontra um teto inesperado. Se essa história está tocando no seu coração, você está no lugar certo. Inscreva-se no canal O Homem de Ouro. Ative o sininho e venha acompanhar histórias como essa todos os dias. A manhã do casamento chegou com aquela luz de outubro que parece ter sido inventada para esse fim. Um sol dourado e levemente preguiçoso que entrava pelas venezianas do quarto do sítio, onde eu havia passado a noite anterior com minha melhor amiga, a Priscila. Ela havia viajado de Campinas na tarde de sexta-feira exclusivamente para estar comigo, dormido na mesma cama king que o sítio disponibilizava para a noiva. Me acordado às 6h30 com um café com leite quentinho e a frase, acorda, noiva, hoje você merece tudo. Me sentei na cama e olhei para o teto por um momento. O quarto era simples, e paredes brancas e uma janela dando para o jardim lateral do sítio, de onde eu conseguia ouvir o canto de passarinhos e o barulho suave de um regador automático funcionando lá fora. Chegando da direção do salão principal, o cheiro adocicado de flores cortadas. Os arranjos haviam chegado às 5 da manhã. Era o meu dia, o dia mais importante da minha vida, e meus pais estavam, naquele exato momento, se preparando para uma viagem de estrada, para Gramado com meu irmão. Engoli esse pensamento com cuidado, como se fosse um comprimido amargo. Não ia deixar que ele me consumisse. Tinha tomado minha decisão semanas atrás. Havia me preparado emocionalmente da melhor forma que consegui. E agora era a hora de viver o que havia planejado com tanto amor e tanto trabalho durante 2 anos inteiros. Priscila era um furacão cuidadosamente organizado. Tinha uma lista no celular. Cronometrava cada etapa da preparação e ainda encontrava tempo para me contar piadas ruins enquanto eu ficava sentada na cadeira com o cabelo sendo penteado pela cabeleireira que havia chegado pontualmente às 7. A maquiagem foi feita por uma moça chamada Valéria, que trabalhou com leveza e precisão cirúrgica, e quando ela terminou e me virou de frente para o espelho grande do quarto, fiquei olhando para mim mesma por um tempo que não soube medir. Não era a Mirella do dia a dia, da clínica, do avental branco e da caneta atrás da orelha. Era uma versão de mim que eu não sabia que existia. O vestido era off-white, com renda sutil no decote e cauda média que se arrastava com dignidade. Simples, mas com uma elegância que eu havia levado meses para encontrar, visitando ateliês em Ribeirão e em Franca, antes de achar exatamente o que eu queria. Quando o vesti com a ajuda da Priscila e de Valéria,
Priscila ficou com a mão na boca e os olhos brilhando. Mirelas, ela disse, com aquela voz que fica fina quando alguém está segurando o choro com toda a força que tem. Você está absurdamente linda. Foi exatamente nesse momento que o celular vibrou na cômoda. Era minha mãe. Abri a mensagem preparada para qualquer coisa, ou pelo menos tentando me preparar. O texto era curto, com aquela informalidade que, às vezes, dói mais do que um texto formal. Bom dia, filha. Estamos saindo daqui a pouco. Vamos aparecer antes da cerimônia. Tá bom assim? Tá bom assim. Olhei para Priscila. Ela havia lido por cima do meu ombro sem querer. Me olhou com os lábios comprimidos, sem dizer nada, porque não havia nada a dizer que a gente já não soubesse. Fechei a mensagem sem responder. Coloquei o celular na bolsa da Priscila e disse: guarda isso para mim. Por favor. O Geraldo chegou ao sítio às 2h15 da tarde, 45 minutos antes da cerimônia. Eu estava no quarto, esperando o sinal para começar. Ouvi o barulho de um carro na entrada de Cascalho, ouvi a voz da minha sogra, Neide, lá fora, e então ouvi a voz dele, grave e calma, do jeito que sempre era. Quando entraram no quarto para me buscar, o Geraldo parou na soleira da porta. Estava de terno cinza escuro, gravata vinho e sapato social preto que cheirava a graxa nova. Os cabelos grisalhos estavam penteados com um esmero que ele claramente não usava no dia a dia, e ele trazia nas mãos um buquê pequeno de flores silvestres que havia colhido na própria horta de casa, amarrado com um barbante simples. Flores miúdas, lavanda, umas lilás que eu não soube identificar. Era o buquê mais bonito que eu já vi na vida. Quando me viu, parou. Ficou olhando de cima a baixo com aquela expressão de quem não sabe muito bem o que fazer com tanta emoção de uma vez só. Depois, abriu aquele sorriso largo, de quem não tem nada a esconder do mundo. Minha filha, ele disse. Essa palavra, naquela boca, naquele momento, me partiu ao meio de um jeito que eu não esperava e que não me envergonha nada. Fiquei parada no meio do quarto, sem fala, com o buquê de crisântemos brancos nas mãos tremendo levemente. Ele avançou, me abraçou com cuidado calculado de quem não quer amassar o vestido, e eu senti o cheiro de sabão de coco e de terra seca que parecia ser a própria essência daquele homem. Geraldo, consegui dizer, com a voz partida em duas. Obrigada. Você não precisava... Precisava sim, ele me cortou, com simplicidade absoluta, sem drama, sem discurso. É uma honra. A equipe de fotógrafos estava em posição há algum tempo. Eu havia pedido, semanas antes, que capturassem absolutamente tudo, cada detalhe, cada troca de olhar, cada momento que normalmente passa despercebido. Eles capturaram. O momento em que o Geraldo chegou ao quarto com o buquê de flores silvestres. O momento em que ele me olhou pela primeira vez de vestido de noiva. O abraço. E depois, o momento em que ele me ofereceu o braço no corredor, com aquele gesto simples e firme, e eu coloquei minha mão no antebraço dele. Caminhamos juntos pelo corredor de eucaliptos, enfeitados com pisca-piscas de luz quente, enquanto a banda começava a tocar, suave e emocionante, os primeiros acordes de Como Nossos Pais, do Belchior. Uma escolha que eu havia feito meses antes, sem imaginar o quanto ela se tornaria pesada e bonita ao mesmo tempo naquele dia específico. Não me lembro de cada passo daquela caminhada. Me lembro do cheiro das flores dos arranjos dos dois lados do corredor, aquele cheiro adocicado e fresco de crisântemo branco que entrava pelas narinas e parecia segurar o choro. Me lembro do sol de outubro quebrando entre as folhas dos eucaliptos e me aquecendo o rosto e os ombros como uma mão gentil. Me lembro dos rostos dos convidados se virando ao longo do corredor enquanto eu avançava. Alguns com o sorriso aberto, alguns com os olhos marejados, todos presentes. E todos lá de verdade, todos tendo escolhido estar ali. Me lembro do Túlio lá na frente, esperando com as mãos entrelaçadas na frente do corpo e os olhos que não conseguiam esconder absolutamente nada, cheios de uma emoção que eu reconhecia como minha também. E me lembro do Geraldo ao meu lado, firme e tranquilo como uma parede de pedra, segurando minha mão com a pressão exata de quem quer dizer, pode ir, eu te levo até lá. A cerimônia foi linda do jeito que as coisas simples e verdadeiras são lindas. O padre falou de amor como uma escolha diária,
de perdão como exercício contínuo e de família como o grupo de pessoas que escolhe aparecer quando aparece importa. Achei que ele estava falando especificamente para mim, com um microfone voltado só na minha direção. Quando Geraldo me entregou para o Túlio, no altar decorado com flores brancas e ramos de folhagem, virou para o genro e disse, num sussurro que o microfone não conseguiu pegar, mas que eu ouvi com clareza: "Cuida dela, meu filho." O Túlio respondeu sem hesitar: "Com a minha vida." Meus pais chegaram durante o final da cerimônia. Eu os vi entrarem pelos fundos do espaço quando o padre ainda estava com a palavra, deslizando pelas cadeiras laterais sem fazer muito barulho. Minha mãe estava com um vestido azul marinho e uma expressão levemente apressada de quem chegou depois do horário. Meu pai entrou logo atrás, de terno bege que não era o que havia prometido usar. Eles ficaram perto da entrada, de pé, porque não havia mais nenhuma cadeira livre disponível. Ficaram olhando por talvez 20 minutos. Quando a cerimônia terminou e os convidados se levantaram com aplausos e o Túlio me beijou com aquele beijo que durou mais do que o necessário e menos do que eu queria, vi minha mãe se aproximando entre as pessoas. Me abraçou brevemente, com aquele abraço curto e educado de quem não sabe bem o que fazer com o próprio corpo numa situação como essa. Disse: "Que lindo, Mirella. Ficou muito bonito." Meu pai apertou minha mão e assentiu com a cabeça, olhando para o espaço ao meu redor sem olhar para mim de verdade. 10 minutos depois, quando a equipe de fotógrafos estava me chamando para as fotos externas e eu me virei para procurar meus pais entre os convidados. Eles já haviam ido embora. A estrada para Gramado estava chamando mais alto do que qualquer coisa naquele sítio. A recepção continuou sem eles. E foi, mesmo assim, uma das noites mais bonitas e inteiras da minha vida. Na madrugada, já no quarto do hotel boutique que havíamos reservado na Serra Gaúcha para a lua de mel, com o Túlio dormindo ao meu lado e o silêncio pesado e limpo da noite de outubro lá fora, fiquei deitada de costas com os olhos no teto e os pensamentos organizando-se devagar, como fotografias sendo desenvolvidas numa câmara escura. Pensei no Geraldo e naquele buquê de flores silvestres amarrado com barbante. Pensei nos olhos do Túlio quando me viu entrar pelo corredor de eucaliptos. Pensei nos convidados que estavam lá, de verdade, que haviam viajado, arrumado roupa, dado um jeito, porque quiseram estar ali. E pensei, inevitavelmente, nos meus pais encostados na entrada do espaço como quem espera o ônibus e na forma silenciosa como haviam desaparecido antes do coquetel. E então pensei na equipe de fotógrafos, em tudo que eles haviam filmado, em cada detalhe que eu havia pedido que capturassem. Olhei para o celular. Eram quase 2 da manhã. O quarto cheirava a madeira de pinheiro e a ar de montanha que entrava pela fresta da janela. Abri o WhatsApp e mandei uma mensagem para o Túlio, que estava dormindo do meu lado a menos de 40 centímetros. "Vamos postar o vídeo?" De manhã, quando a luz cinzenta da serra entrou pela janela, antes de qualquer alarme, o Túlio já estava acordado, sentado na cama com o celular na mão. Me olhou quando eu abri os olhos. Disse, com aquela voz rouca de quem acabou de acordar: "Já estava pensando nisso também." Tomamos o café da manhã no silêncio confortável de quem não precisa de muitas palavras para se entender. Croissant, queijo serrano, geleia de amora e um café preto forte que chegou quente e cheiroso numa garrafa térmica. Depois, ligamos para o Renério, nosso fotógrafo. Essa história não acabou aqui. Se você chegou até esse ponto, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não se inscreveu no canal O Homem de Ouro, faça isso agora. O melhor ainda está por vir. A decisão de postar não foi tomada na raiva. Preciso deixar isso claro porque para mim é importante. Não foi um ato de vingança calculada para machucar ninguém de propósito. Foi a necessidade de não fingir, de não arquivar esse dia como se tivesse sido perfeito em todos os aspectos, de não deixar que a versão pública da história, a narrativa conveniente de que o casamento foi lindo e tudo correu bem, cobrisse a realidade do que havia acontecido de verdade. O Renério, nosso fotógrafo, um rapaz calmo e talentoso que trabalhava com uma sensibilidade fora do comum para capturar momentos que a maioria das pessoas nem percebe que estão acontecendo, havia montado um vídeo com os melhores momentos da cerimônia. Quando ele nos enviou o arquivo editado, 2 dias depois do casamento,
Túlio e eu assistimos sentados no sofá do quarto do hotel, lado a lado, com o notebook apoiado no colo dos dois. Foram 42 minutos que eu não saberia descrever de outro jeito, a não ser dizendo que me vi de fora pela primeira vez. Tinha tudo lá. O Geraldo chegando de terno cinza escuro, com o buquê de flores silvestres colhidas de mão na horta do quintal. O momento em que ele me viu no quarto, de vestido de noiva, e parou. O abraço cuidadoso. A caminhada pelos eucaliptos com a música tocando ao fundo. O meu rosto tentando segurar o choro e não conseguindo. O olhar do Túlio no altar quando finalmente me viu chegar. A cerimônia inteira com todos aqueles rostos presentes. De verdade, escolhendo estar ali. E então, perto do final do vídeo, uma cena que eu não sabia que havia sido filmada com aquele enquadramento específico. Minha mãe e meu pai chegando por trás do salão, de pé junto à entrada, assistindo à cerimônia por menos de 20 minutos. E depois, enquanto todo mundo estava de frente para o altar e o padre ainda falava, os dois escorregando para fora em silêncio, desaparecendo antes que a cerimônia terminasse, antes do coquetel, antes de qualquer conversa real com a filha que acabara de se casar. Olhei para o Túlio, ele olhou para mim. Não precisamos falar. Ligamos para o Renério e pedimos uma versão editada do vídeo, com texto simples de contextualização nas imagens, sem drama desnecessário, sem narração sensacionalista, sem acusação explícita, só a história, só o que havia acontecido, só a verdade com as próprias pernas. 5 dias depois do casamento, de volta ao nosso apartamento em Ribeirão Preto, com a mala ainda para desfazer no quarto, publiquei o vídeo em todas as plataformas. A legenda dizia, de forma direta, que meus pais haviam escolhido viajar com meu irmão no fim de semana do meu casamento, que eu havia pedido ao meu sogro que me levasse até o altar no lugar do meu pai, que a equipe de fotógrafos havia filmado tudo e que eu havia decidido contar a história porque me recusava a fingir que não havia acontecido. Não esperava o que viria a seguir. Nas primeiras 12 horas, o vídeo teve 73 mil visualizações. Na manhã do segundo dia, já estava em 400 mil. Quando acordei na manhã do terceiro dia, o Túlio estava me sacudindo pelo ombro com o celular na mão e os olhos arregalados. Mirella, olha, 3.200.000 visualizações, 240 mil comentários, compartilhamentos em grupos de família, em páginas de relacionamento, em perfis de influenciadores com milhões de seguidores. 2 programas de televisão haviam entrado em contato. Um podcast nacional havia pedido entrevista. As pessoas estavam furiosas. Furiosas com meus pais, furiosas com meu irmão. Furiosas com a ideia de que uma filha pudesse ser preterida assim, no dia mais importante da vida dela, por uma viagem de lazer. Os comentários eram por vezes mais duros do que eu mesma me sentia, mais raivosos do que qualquer raiva que eu conseguia sentir. E me peguei lendo alguns deles com o estranhamento de quem lê sobre a própria dor escrita por uma pessoa que a vê de longe e de fora, sem as camadas de amor e de história que eu ainda carregava sobre aquelas pessoas, porque por mais que meus pais tivessem errado, e eles haviam errado profundamente, eles continuavam sendo meus pais. E isso não é simples de carregar. Numa tarde de quarta-feira, 4 dias depois do casamento, peguei o celular e abri a lista de chamadas perdidas. 49 chamadas perdidas, 36 da minha mãe, 13 do meu pai. Os números ficaram na tela como uma confissão que ninguém havia pedido em voz alta. Fiquei olhando para essa tela por um longo tempo, sentada na beira da cama, com o barulho da cidade lá fora e aquele cheiro de café que o Túlio havia feito na cozinha, deixando para quando eu quisesse. A Priscila havia mandado mensagem perguntando o que eu pretendia fazer. O Túlio havia dito que estaria do meu lado, em qualquer direção que eu tomasse. E eu sentei, ali naquela beira de cama, e pensei com uma calma que me surpreendeu até a mim mesma. Não era com raiva que eu estava naquele momento. Era com uma espécie de cansaço antigo, daquele tipo que vem de anos acumulados de ser a filha que dava conta, que não precisava, que era forte o suficiente para sempre ficar em segundo plano sem reclamar. Era o cansaço de uma pessoa que passou a vida inteira sendo tratada como aquela que aguenta. Pena-te que finalmente havia parado de fingir que estava tudo bem. Liguei de volta para minha mãe na tarde de quinta-feira,
com o sol de início de tarde entrando pela janela do quarto e um copo de água gelada na mão porque eu sabia que precisaria de algo frio para segurar os nervos. Ela atendeu no segundo toque. A voz estava tensa, diferente da voz normal dela, mais contida, como a voz de alguém que passou dias ensaiando o que ia dizer. Mas, antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela começou. Mirella, você não tinha o direito de fazer isso dessa forma. Todo mundo ficou sabendo. Estou com vergonha de sair na rua. Os vizinhos estão me olhando diferente. Minha prima de Barretos viu o vídeo. Deixei ela falar. Demorou um pouco mais do que eu esperava. Depois, quando ela parou, disse com cuidado e com firmeza. Mãe, eu não postei o vídeo para te envergonhar. Eu postei porque aconteceu de verdade e porque eu me recuso a fingir que não aconteceu. Vocês faltaram ao meu casamento. Não porque estavam doentes, não porque houve alguma emergência, mas porque escolheram ir a Gramado com o Fábio. Silêncio do outro lado. Mas a gente apareceu, Mirella. A gente estava lá. Ela começou, com aquela voz que tentava encontrar um argumento onde não havia nenhum que funcionasse. Vocês chegaram no final da cerimônia. Eu disse, sem gritar, sem tremer, com a voz de alguém que passou semanas chegando a esse ponto. Ficaram uns 20 minutos encostados na entrada. Foram embora antes do coquetel começar. Quem me levou até o altar foi o Geraldo, meu sogro, que não é meu pai por sangue, mas que não hesitou um segundo quando Túlio pediu. E foi a coisa mais bonita que aconteceu naquele dia inteiro. Ouvi ela engolir em seco do outro lado da linha. Ouvi o barulho do apartamento dela ao fundo, a televisão ligada num canal de notícias, aquele som familiar da infância. O Fábio ficou arrasado com tudo isso. Mirella, ele está muito mal. E aí, pela primeira vez em muito tempo, ouvi minha própria voz dizer o que havia ficado represado dentro de mim durante anos. Não é sobre o Fábio, mãe. Nunca foi sobre o Fábio. É sobre mim. É sobre a minha vida, o meu casamento, o dia mais importante que eu já vivi. E está na hora de vocês entenderem que eu existo, que o que acontece comigo importa, que eu não sou a filha que dá conta de tudo e não precisa de nada. Desliguei o telefone com cuidado. Coloquei o copo de água na mesa de cabeceira. Fiquei em silêncio por um tempo que não soube medir. Meu pai me ligou horas depois, num horário estranho para ele, quase meia-noite, quando as coisas que a luz do dia ajuda a suportar ficam mais difíceis de ignorar. Atendi. Ele ficou em silêncio por um momento logo depois do alô, como se não soubesse por onde começar depois de tanto tempo sempre sabendo. E então disse, com uma voz que eu nunca havia ouvido nele antes, mais baixa, mais devagar, sem a segurança costumeira. Eu errei, Mirella. Eu sei que errei. Não precisei responder de imediato. Deixei o silêncio existir entre nós por um tempo que não soube. A medir, era o tipo de silêncio em que as coisas não ditas da vida toda ficam flutuando, pesadas e necessárias ao mesmo tempo. Depois disse, eu sei, pai. Não resolvi tudo naquela noite. Essas coisas não se resolvem em uma conversa, em uma admissão, em um eu errei que chega tarde, mas que chega. Levei meses para conseguir processar, para sentar na mesma mesa deles num jantar, sem sentir o nó antigo se formando no estômago. Minha relação com o Fábio ficou fragilizada, de uma forma que não sei dizer se vai ou não voltar ao que era. E honestamente, não sei se o que era já era suficiente para valer a pena reconstituir. Mas o que eu sei, com a clareza de quem passou por um fogo e saiu do outro lado sem precisar de permissão para isso, é o seguinte: naquele dia de outubro, com o sol dourado de Ribeirão quebrando entre os eucaliptos do sítio e a música do Belchior tocando ao fundo, foi um homem de 63 anos com mãos calejadas de terra e um buquê de flores colhidas de quintal que me levou até o altar. E isso não foi uma substituição, foi uma revelação, uma prova de que família não é só o que se nasce, mas o que se escolhe e o que escolhe a gente de volta, sem precisar de nenhuma condição. O vídeo encerrou com quase 12 milhões de visualizações. Recebi mensagens de mulheres e homens de todo o Brasil, de Portugal, do Uruguai, da Argentina, todos carregando uma versão parecida da mesma história, todos com um peso silencioso de ser sempre o segundo, o que aguenta, o que dá conta sem reclamar e sem ser reconhecido por isso.
E se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que essa dor, a de ser preterida por quem deveria te escolher acima de qualquer outra coisa, é uma das dores mais comuns e mais silenciosas que existem. Raramente recebe um nome, raramente é dita em voz alta, para fora, sem vergonha e sem desculpa. Eu dei um nome ao meu, em voz alta, para 12 milhões de pessoas que estavam ouvindo, e escolhi não carregar mais sozinha. Obrigado por assistir. Um abraço do Homem de Ouro.